Na tela para vocês, para variar, é som de tiro na terra do samba. Olha o desespero das pessoas. Manhã de tiroteio em Madureira. Mais especificamente, o endereço Serrinha. Desespero das mulheres saíam para o trabalho. Criminosos enfrentaram a polícia durante uma operação no Morro da Serrinha. E não teve só um batalhão, não. A ação tem o objetivo de combater o roubo de veículos e também o tráfico de drogas. A situação segue muito tensa na região. Você está vendo um intenso confronto. Esse aí, ó, é o momento da chegada da polícia. E é claro, quem está lá, Jackson Silva, numa das entradas, ali junto da polícia. Não só um batalhão, vários batalhões, ação coordenada. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Isabelle, os traficantes Lacosta e Coelhão estão acuados. Veja nas imagens de Pedro Mota, nesse momento, no alto aqui do complexo da Serrinha. Isabelle, uma casa-mata, onde os seguranças desses bandidos atiram a todo momento contra os policiais militares que não conseguem avançar. Estamos pedindo, nesse momento, um helicóptero para ajudar os policiais a seguirem, né, e cumprir esse objetivo. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre essa mega operação. Eu volto contigo, Isabelle Benito. A gente vai direto com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente. Jack, você estava na tela quando você abaixou de repente. Você abaixou de repente por quê? Agora há pouco, tem 4 minutos que isso aconteceu enquanto você estava ao vivo com a gente. Mais uma vez, boa tarde. Isabelle, nós falamos, né, que os traficantes se comunicavam, falando sobre o helicóptero blindado da Polícia Militar. Esse helicóptero chegou, no momento que eu estava ao vivo falando com você, ele sobrevoava a região. E de lá de cima, os traficantes atiraram contra o helicóptero, Isabelle. Eles chamavam o helicóptero de sapão. Ou seja, o helicóptero veio, isso porque essa operação começou às 5 horas da manhã. Agora vem para mim, Pedro Mota, vamos andar um pouquinho por aqui para mostrar como é que está o cenário daqui, Isabelle. Ou seja, 5 horas da manhã até às 11 horas não tinha helicóptero. O que aconteceu, Isabelle? Os traficantes bancaram, atiraram muito contra os policiais, Isabelle. E os moradores, outra vez, Isabelle, ficaram em meio ao tiroteio, tentaram se proteger. Quem saía para trabalhar, Isabelle, teve que deitar no chão. Gente, é uma realidade. Teve que deitar no chão para se proteger. Agora, Isabelle, são mais de 50 traficantes no alto do morro. Mais cedo, eu mostrei uma casa-mata nas imagens de Pedro Mota. Isabelle, vários traficantes fortemente armados. E de lá eles falavam, se os policiais chegarem até aqui, eu vou usar o ponto 30. Ou seja, os bandidos daqui estão extremamente armados e ameaçando os policiais a todo momento. Veja só, nas imagens de Pedro Mota, um carro agora volta no meio do caminho, fazendo a manobra ali, ó, por exemplo. Ou seja, a situação aqui continua muito tensa, Isabelle Benito. O Thiago Dorigo aqui com a gente no estúdio, nesse momento em que a Polícia Civil, a Polícia Militar tenta entrar, já sabe onde estão os bandidos, sabe que estão bancando, que tem gente curralada, a gente sabe da história dos dois. Você pode falar melhor. Tem o Lacoste, que já é um procurado antigo da polícia, que banca a guerra com o Caju ali na frente. A gente sabe da história, da perversidade dos dois bandidos, inclusive com morte, as 2 últimas mortes nessa guerra de invasão de uma facção para outra. Tinha uma criança no meio, eles não pouparam essa criança. Nesse momento, o que a polícia está fazendo? É uma estabilidade, preocupação com os moradores, né? Sim. A polícia militar está incursionando ali pelas ruas de acesso, tá? Então você tem a Serrinha, ela tem grande parte dela, vários acessos do Morro da Serrinha, ficam ali pela Avenida Edgar Romero. Que é a principal, né? Que é a principal. Do outro lado tem o complexo do Cajueiro, Congonha Cajueiro, que é rival ao Comando Vermelho. Comando Vermelho, exatamente. Então o que acontece? Pelo outro lado, pelo lado de Cavalcante, tem o Morro da Primavera, que é uma extensão da Serrinha. Então a polícia tenta entrar por ali, para cercar por ali, e também pelos acessos a Edgar Romero. E o helicóptero blindado, ele tenta sustentar a operação para passar o posicionamento desses traficantes para os policiais, para eles poderem incursionar com segurança até os objetivos. Até para os próprios moradores? Perfeito. A polícia agora ela tenta capturar o Lacoste, o Wallace de Brito Trindade e o Coelhão, o Marcelo Ivens. Já duas personalidades conhecidas de tocar o terror, exato. Né? Principalmente o Coelhão. Esse é o Coelhão. Esse, que a gente mostra a imagem agora. O Coelhão, ele é responsável, tá, direto por todos os roubos de veículo que acontecem na região Madureira, Vila Valqueire, Praça Seca
Engenho. Tá? Essa quadrilha da Serrinha é uma das quadrilhas que mais rouba veículo automotor na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Com muita violência. E esse é o chefe da quadrilha de roubadores de veículos. William Ivens, o Coelhão. Ele é um dos braços uns homens de guerra do Lacoste. Do Lacoste, que é o braço dentro da Serrinha, que é esse aí, ó, é o Lacoste. Muita gente dentro da comunidade fala Lacosta, seja qual for o nome dele. O que a gente sabe é que hoje são os dois alvos. Jackson Silva, eu volto com você porque você estava junto aos policiais e você ouvia pelo rádio. Eu falei pra você, repórter experiente, porque eu já fui também da rua, a gente sabe da época. Tanto é que eu falei aqui sobre o Maré Zero. A gente ouvia o radinho do policial que tinha monitoramento do qual os bandidos monitoravam a movimentação de vocês aí embaixo, próximo a Edgar Romero. É próximo a Edgar Romero? Confirma pra gente. Sim, Isabelle, é bem pertinho, tá? Isabelle, a gente ainda fica surpreso com essa guerra, né? É impressionante porque os bandidos falavam desesperados. E falavam assim, ó, se sair do blindado nós vamos atirar. A afronta desses traficantes, Isabelle, é impressionante. Se os policiais saíssem do veículo blindado, eles iam atirar, até ameaçar atirar também, Isabelle, com ponto 30. Vamos pegar o ponto 30 e atirar contra vocês. Então você imagina só, complexo da Serrinha, com vários traficantes fortemente armados. Mais cedo, Isabelle, temos também imagens do Francisco Vidal e também do Marcelo Doria. Eles também cobriram essa operação e fizeram essa casa-mata com bandidos fortemente armados. Em um dos momentos, um traficante chegou a se abaixar e mirava para os policiais militares. Isabelle, o outro chegou a falar, olha só, vai chegar o sapão, vai chegar o veículo blindado também. E se apontar para cá, a gente vai atirar. Ou seja, já estavam, Isabelle, monitorando cada passo dos policiais aqui no complexo da Serrinha. A gente está mostrando agora a imagem da casa-mata que você falou. Olha, camuflada, Dorigo, no meio da mata. A imagem da câmera, da nossa câmera, não sei se foi o Dória, se foi o Pedro Mota, quem mais estava lá que conseguiu captar? O quê? Francisco Vidal que fez a imagem? Essa imagem. Essa é do Dória, mas o Vidal também tava, Pedro Mota, e essa daí é mais do Dória. Olha só, Dorigo, a casa-mata que a gente conseguiu aí, ó. Olha o tiro batendo, tá vendo? É o tiro lá, saindo da arma, eu acho, do bandido que tá... Olha lá ele. Ele tá atirando ou a polícia tá acertando a casa-mata, ô Dorigo? Não, ali ele tá recebendo tiro ali. Tá recebendo tiro ali. A gente vê batendo. Mas você viu a pessoa se mexendo ali dentro? Sim. Você viu? Sim. Esse atirador, o que acontece? Pra você ver como é que o tráfico tá muito evoluído. Olha o cara lá atrás, olha o cara. Olha lá, o cara. Isso é atirador de precisão do tráfico. Tá? Isso é atirador de precisão. Isso seria o sniper deles? Exatamente. Ele tem um fuzil de longo alcance, tá? Isso aí, pelo menos, é um fuzil calibre 7,62. Caraca, tá? bateu perto. Um instrumento óptico, luneta, tudo, tá ali, pra poder fazer tiro colocado nos policiais que estão incursionando, tá? Então, o cara que tá aí atuando aí... E tem um atrás também, esse marginal, isso não é amador, não, isso é profissional, tá? Isso é um cara que tem... Isso tem formação, provavelmente tem formação militar, tá? Eita, com provavelmente, certeza. Não vai aprender a atirar desse jeito. Provavelmente... Não nasce nato, é difícil atirar, né, Dorigo? Isso é um profissional, tá? Provavelmente isso é um profissional, segresso das forças militares. Para você que está assistindo o SBT Rio agora, com exclusividade, a gente tem aqui um áudio até que eu gostaria que o Dorigo e depois o Jackson falasse. Pode rodar, diretor. Bagulho é monitorar os caras. Tem como passar mesmo não, que tá apontadão aqui, filho. Tem 5 fuzil apontados pra ali, irmão. Se locomovendo blindado, hein? Blindado se locomovendo de novo. Se ganhar o terraço lá daquela casa lá, a gente vai derrubar ele, paizão. Se ele ganhar o terraço dessa casa, a gente vai derrubar ele. Cara, que eles estão andando aqui, tu tá brincando? Aí embaixo, polícia... Caraca! É o reality do que acontece diretamente. Se eles ganharem o terraço... se eles ganharem... Aqui, ó, monitorando. Em tempo real você vê. Pode soltar. Aqui, ó, o blindado se locomovendo. Isso é em tempo real. Se locomovendo, o blindado se locomovendo de novo. Ganhando a Edgar Romero. Se ele ganhar o terraço da casa, parou, obrigada, diretor.
vai derrubar ele, paizão, Dorigo. Ganhar o terraço onde chegar perto dos caras. Eles estão tentando impulsionar por aquelas ruas transversais Edgar Romero, tá? Para poder subir e alcançar os objetivos que ficam no topo ali dessa parte da encosta. Pra quem não entendeu, derrubar ele é usar a casa-mata pra matar os polícias. Essa parte aí é chamada fazenda. Fazenda da Serrinha, tá? Ela fica um dos acessos, tá? Essa parte aí é pela Edgar Romero, essas ruas transversais aí, você sobe até o final. E lá na Serrinha, nessa parte da fazenda, chamada Fazenda da Serrinha, é onde tem a oficina de desmonte dos carros. Então eles têm galpão ali em cima. Eles não querem que chegue também lá. Eles desmontam. Não é só pegar bandido. Eles desmontam os carros ali. Então ali você tem paiol de armas, tá? E você tem oficina de desmonte. E você tem ponto de observação deles, que eles ficam monitorando a Edgar Romero, onde estão os principais acessos àquele ponto. Isso é vital para a Serrinha. Se a polícia, tá? Alcança aquela parte da fazenda, fica muito fácil tomar o resto do complexo. Vamos ao vivo com o Jackson Silva, por isso que eu tô sentindo na voz do Jackson Silva. Eu sei que você tá acostumado, mas assim, a voz de tensão. A gente acabou de mostrar em tempo real o que vocês passaram e ouvindo os bandidos. A gente sabe como é isso. Dorigo explicou exatamente o quanto os policiais avançaram. E se toma a Serrinha. E a informação seria de que os dois, Coelhão e o Lacoste, estariam nesse grupo, é isso? Isabela, a todo momento, os próprios traficantes falam sobre isso. Olha o Coelhão, eles reproduzem isso a todo momento. Ou seja, dão indício de que o Coelhão está aqui no morro. Agora, Isabela, pela manhã, aqui a Avenida Ministro Edgar Romero. Isabela, virou uma praça de guerra. Infelizmente, uma das principais vias daqui, Isabela, imagina só, de Madureira. Quem passava por aqui teve que parar o carro. Os ônibus tiveram que parar, Isabelle, e as pessoas entraram em pânico. Novamente, Isabelle, infelizmente, os policiais precisaram sim fazer essa operação, mas a sociedade ficou em meio ao tiroteio. As pessoas, Isabelle, tiveram que se proteger, se abaixar. Então, essa via ficou fechada durante um intenso confronto e abriu agora há pouco, Isabelle, para ter uma ideia. Infelizmente, a polícia precisa combater. E detalhe, tá? Ela está aqui reprimindo o roubo de carros, de cargas, mas como você sempre fala, Jackson, isso é só um detalhe, porque certamente ela já sabia onde estavam esses bandidos, o Coelhão, né, Isabelle, e também o Lacoste. Por isso, nesse momento, eu sempre falo, Isabela, o clima aqui é de aparente tranquilidade. Mas hoje não está assim não, Isabela. A todo momento tem confronto aqui no complexo da Serrinha, Isabela e Benito. Doutor Thiago Dorigo, agora é peça fundamental. Mesmo que a gente está falando 11 horas e 38 minutos, a gente sabe que a tomada, o tempo, a chegada é crucial nessa estratégia de xadrez para pegar e tomar. Porém, nesse momento, com a movimentação, é perigoso para os moradores, mas também é um momento em que a polícia tem que fazer uma avaliação muito forte. Ou recua ou avança de vez. Não, exatamente. Eles estão mantendo as posições ali, tá? Você vê que tem alguns snipers ali da Polícia Militar, alguns atiradores ali posicionados. O que acontece? A polícia, ela tá avançando, tem que avançar com segurança, porque o policial tá sob risco extremo de morte, tá? A população também, e eles tentam ganhar as posições e não recuar, tá? Ou seja, para não deixar a vagabundagem descer para a pista, entendeu? Ou seja, vai subindo, avança mais um pouco, para, ganha terreno, avança mais um pouco, para, ganha terreno e tenta tomar as lajes de algumas casas para poder se posicionar e localizar os snipers que estão acima, entendeu? Isso aí é muito difícil, porque você tem morador transitando, você tem um pessoal que está passando de carro ali, que não tem nada a ver com essa situação, que está passando na Edgar Romero e que não sabe que está tendo um confronto. Para você ter uma noção, teve agora um tiroteio. Jackson Silva, teve tiro que o pessoal da técnica ouviu do seu microfone agora? Nesse momento, Isabelle, mais uma vez, intenso confronto aqui no complexo da Serrinha. Isabelle, os traficantes estão avançando pela mata. Os policiais agora sim conseguem subir, né, pela região, estão cercando todo o local. E agora, Isabelle, porque desde o início, eu até ressaltei isso, desde o início não tinha helicóptero, isso é fundamental.
Não tem como fazer uma operação aqui, principalmente, sem um helicóptero, Isabela. Então, lamentavelmente, os policiais também enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. Agora há pouco, depois que nós entramos ao vivo, que falamos que era necessário ter um helicóptero, Isabela. E assim, o helicóptero sobrevoava a região e agora conseguiu, né, ajudar os policiais a avançarem à procura desses traficantes, Isabela e Benito. Qualquer informação, o Jackson vai voltar, vai se posicionar, vai se abrigar ali. Tiroteio continua, por favor. Você que está na região, evite. Daqui a pouco o doutor Dorigo vai falar por quê. A gente está falando que a gente viu ao vivo agora, 11h20, que um helicóptero chega. Tiroteio que começou bem cedo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A reportagem, Jackson Silva. Cenas de desespero. Era mais uma guerra na cidade maravilhosa. Veículos blindados avançaram em meio à troca de tiros. Houve correria de quem saía para trabalhar. Este policial alertou a imprensa sobre o perigo. Tá falando, cara, que eles estão andando aqui, tu tá brincando? O alvo da operação foi o Complexo da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio. Mas policiais chegam a todo momento, já são mais de 3 horas de intensa troca de tiros. Traficantes fizeram mais ameaças pelo rádio de comunicação. Bagulho monitorar os cana. Tem como passar mesmo não, que tá apontadão aqui, filho. Tem 5 fuzil apontado pra ali, irmão. Se locomovendo blindado, hein? Blindado se locomovendo de novo. Se ganhar o terraço lá daquela casa lá, a gente vai derrubar ele, paizão. Se ele ganhar o terraço dessa casa, a gente vai derrubar ele. Só para ter uma ideia, estamos na Avenida Ministro Edgar Romero, uma das principais de Madureira. O trânsito ficou interrompido exatamente aqui. As pessoas corriam para se proteger. As balas atingiram vários postes da região. Aqui embaixo, por exemplo, as munições espalhadas no meio do caminho dão uma ideia do que aconteceu. Quando íamos atravessar o viaduto em direção ao outro lado de Madureira, eu e minha esposa no veículo, quando o comboio do BOPE apareceu, começaram a atirar de cima do morro para cima dos policiais. Uma nuvem de fumaça tomou conta da região. Era o reflexo de barricadas em chamas. A ação da Polícia Militar foi para capturar traficantes da região. O Wallace de Brito Trindade, o Lacosta, é o responsável pelo tráfico de drogas do Complexo da Serrinha. William da Silva Rios, o Coelhão, é o braço direito do bandido. Coelhão foi apontado como líder de uma chacina na comunidade Congonha, em Madureira, em agosto desse ano. Na ocasião, 5 pessoas morreram. A comunidade é controlada pelo Comando Vermelho, rival do Complexo da Serrinha, dominado pelo 3º Comando. Por causa da violência, 4 unidades escolares não funcionaram. Uma clínica da família fechou as portas. A intensidade do tiroteio virou rotina em comunidades cariocas. Traumas psicológicos marcaram a vida de cada morador da cidade. Uma consequência dessa luta armada. A gente vai com o Jackson Silva, que segue na Serrinha e tem mais informações pra gente. Quando você entrou da última vez, Jackson, além da chegada do helicóptero, teve uma sessão de novos tiros aí. Você conseguiu falar pra gente, a nossa técnica ouviu por meio do seu microfone que estava fechado aqui pro ar, que tinha tiroteio. Como tá a situação agora? Isabela, a situação continua muito tensa, tá? Gravamos mais uma vez a comunicação entre os bandidos em um rádio transmissor. Vamos ouvir nesse momento. Total de 2 blindados na Edgar Romero, na antiga 29 e outro que tá descendo agora. O blindado vai sair da CJ, hein, Cara aí, pô! Bota a cara aí pra tu ver, meu! Tô falando pra tu sair daí, pô! Olha lá, Pompeu tá de maldade ali na trilheirinha, meus amigos! Pompeu tá de volta, Pompeu! Volta a porta aberta do blindado é pra tu voltar, maluco!
Jackson Silva tem uma última informação para dar pra gente, só para atualizar aí o pessoal que está assistindo direto da Serrinha, também ali o Cajueiro, como eu disse, Edgar Romero, todo mundo tentando, ainda há estabilidade de terreno? Muito, Isabelle, ainda continua muito tenso aqui, tá? Pra ter uma ideia, aqui, ó, via principal, mostrei mais cedo, tá? Agora vem pra mim, Pedro Mota, nesse momento, olha só, as munições espalhadas exatamente aqui no acesso ao Complexo da Serrinha. Mostra lá, Pedro Mota, por gentileza, ó. Complexo da Serrinha, controlado pelo 3º Comando Puro. Agora volta pra mim, Pedro Mota, por gentileza, no bairro de Madureira, tá? Do outro lado, tem ali, Isabelle, o Comando Vermelho. No meio de tudo isso, os moradores que vivem como consequência dessa guerra. Agora, Isabelle, o que me chamou a atenção é que no meio dessa guerra toda, o policial do BAC, ele recebeu uma ligação. Sabe de quem era, Isabelle? Do filho dele. No meio da guerra, ele atendeu o filho dele e falou assim: oi, filho. O filho falou assim: papai, eu te amo, volta para casa. A gente mostrar, Isabelle, que os policiais também são humanos, estão aqui combatendo o tráfico de drogas. Os moradores também sofrem essa consequência, sofrem com tudo isso. Mas receber essa ligação do filho também me deixou bastante emocionado. Volto com você, Isabelle Benito. A gente tem que saber também da situação no meio. Imagino, a gente também tem a responsabilidade, a gente mostrando, e o Jackson mostrando ao vivo ali, imagino o desespero dos familiares, mas é a realidade. Realidade não se faz maquiagem. Se fez tanta maquiagem, olha só o que aconteceu, a expansão. Jackson Silva, qualquer informação, a prioridade é tua. Você volta, ele acompanha ainda terreno estável, segundo o Jackson. Aí parabéns a Pedro Mota, o Vidal também, Francisco Vidal e também o Dória, que fizeram as imagens, a reportagem e imagens exclusivas, mais uma vez, equipe por terra mostrando tudo o que acontece.